conferida lá e qualquer coisa apaga alguns comentários que sejam ofensivos, tá bom? Já está transmitindo, ok? Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro debate. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique Brum, sou professor do Campus Colinas e estou na presidência da Comissão Eleitoral Local. Essa live hoje é a primeira de duas que a gente organiza. A ordem das lives foi obtida por sorteio. A gravação do sorteio está disponível no regulamento de debates de lives. E, de acordo com o regulamento, eu devo iniciar lendo o regulamento das lives. Antes, eu gostaria de ressaltar que a sessão de comentários está aberta. Foi de início um acidente, mas eu acho que vai ser interessante para dar um pouco mais de interatividade. Todavia, os comentários não serão lidos para o candidato. Haverá apenas a exposição das ideias dele aqui, certo? Então, a principiando, iniciarei com a leitura do capítulo 3 do regulamento local estabelecido pela comissão, que fala da organização das lives. Capítulo 3, da organização de lives. Artigo 11. As lives ocorrerão nos dias 6 e 7 de outubro de 2020, em ordem especificada no anexo 1. A ordem foi definida por sorteio durante a quarta reunião ordinária da Comissão Eleitoral Local, cuja gravação está disponível no livro. Cada live deverá ser coordenada por mediador indicado pela Comissão Eleitoral e será transmitida pelo YouTube, preferencialmente no canal da Comissão Eleitoral Local. Ela será subdividida em 3 momentos distintos, a saber, primeiro, esse agora, a abertura da live pelo mediador com a leitura do regulamento. Segundo, a apresentação do candidato. Terceiro, encerramento pelo mediador. A duração da fala do candidato na live será no máximo 45 minutos. Parágrafo 1º, o mediador não permitirá que o tempo de 45 minutos seja ultrapassado. Os temas para a apresentação serão de inteira responsabilidade dos candidatos, desde que pautados pelos princípios da ética e moralidade. O candidato que descumprir o caput desse artigo com práticas de ataques, calúnias, difamações e qualquer outro comportamento que viola os princípios acima mencionados, ao candidato serão aplicadas as penalidades descritas no Regulamento Eleitoral do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins. Todavia, eu tenho certeza que isso nem vai ser necessário. Então, em ordem definida por sorteio, hoje é a live da chapa 2 do candidato Iomar Lima Lago. Eu agora lerei um breve currículo do candidato. Iomar Lima Lago é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, em 2005. Tem especialização em docência do ensino superior pela Faculdade Santa Fé de 2013. A atuação profissional dele é Faculdade Santa Fé, Bibliotecário Universitário de 2001 a 2002, na Secretaria de Estado de Educação do Maranhão, a SEDUC, em Biblioteca Escolar de 2003 a 2005, trabalhou como bibliotecário documentalista no Centro Educacional Monte Carmelo, de 2007 a 2009, como bibliotecário fiscal do Conselho Regional de Biblioteconomia, 13ª Região, de 2010 a 2014, como bibliotecário documentalista na Faculdade Santa Terezinha SEST, de 2009 a 2010, como bibliotecário documentalista no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Tocantins, IFTO, campus de Higienópolis, sendo responsável pela coordenação do setor de 2014 a 2015, bibliotecário documentalista no IFTO, campus Colinas do Tocantins, de 2015 até o momento atual, sendo responsável técnico pelo setor até fevereiro de 2020. Responsável pela implantação de software de automação e administração nas unidades de informação do campus Colinas do Tocantins, campus avançado Pedro Afonso e campus Araguatins do IFTO.
membro da comissão responsável pela implementação do repositório institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, diretor-geral pro tempore do Campus Colinas do Tocantins, atualmente, membro do Colégio de Dirigentes do IFTO, membro do Comitê de Risco do IFTO. Agora, já apresentado, eu passo a palavra ao candidato e desejo sorte em sua exposição. Candidato, a palavra é sua. Boa noite, comunidade, Campus Colinas do Tocantins. Prezado presidente Henrique, gostaria de parabenizar aí, como presidente da comissão eleitoral, pelos trabalhos que estão sendo conduzidos e demais membros da comunidade. Pessoal, eu acho esse momento muito importante, né? Eu gostaria de manifestar o meu sentimento de alegria, né, de satisfação, né, nesse momento político no qual nós estamos vivendo. Eu acho que esse momento é muito importante, sobretudo para a comunidade do Campus Colinas do Tocantins, porque é o momento da discussão, é o momento de ouvir as pessoas, é o momento de se propor ideias, de aparecer novos agentes, novas personalidades no nosso Campus Colinas do Tocantins. E nesse momento, eu me apresento a vocês como candidato ao cargo a diretor-geral. Foi uma solicitação da comunidade, eu sei que é um desafio imenso, né? É uma grande responsabilidade, né? Essas funções que nós já estamos atendendo, né, como diretor-geral desde fevereiro, né, de 2020, certo? Mas que agora a gente se apresenta como candidato ao cargo a diretor-geral. Na minha apresentação, eu dividi ela em algumas partes, né? Eu vou pedir um pouco de paciência da comunidade para ouvir um pouco da minha história. Eu sei que às vezes é um pouco, né, pode ser um pouco cansativo para vocês, mas eu vou abrir uns 3 a 5 minutos só para vocês conhecerem um pouco mais da minha história, da minha origem de vida, do meu trabalho, de onde eu venho, e até onde eu consegui chegar, certo? Posteriormente, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o momento de pandemia, no qual todos nós estamos passando, né? Essa efervescência política junto aí com o IFTO, né? Com essa instabilidade, né, que foi gerada pela pandemia, né, a partir de fevereiro, né? Agora a gente já vive um momento mais, digamos assim, tranquilo, né, nesse sentido, né, embora muito ameaçador. E, posteriormente, eu vou falar das nossas propostas, né, das nossas ações, né, algumas ações que foram desenvolvidas no Campus Colinas nesse período de pandemia, né, e, posteriormente, eu vou apresentar nossas propostas, as nossas ações, né, que visam melhorar, né, o nosso campus, né, melhorar o nosso campus em muitos aspectos, né. Eu já falei em outros momentos que não é desmerecendo toda a história, né, do Campus Colinas, que vem sendo construída aí com muita garra, com muito empenho, né, mas nesse momento a gente vê que precisa, sim, oxigenar a gestão, precisa, sim, surgir novos protagonistas dessa linda história do Campus Colinas do Tocantins. Pessoal, então eu vou fazer uma pequena apresentação, né? Meu nome é Iomar Lima Lago, tenho 42 anos, sou casado, sou de São Luís do Maranhão, o pessoal de São Luís do Maranhão está me ouvindo agora, para satisfação e um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Sou de São Luís do Maranhão, certo? Sou filho de pedreiro e mãe dona de casa. Na minha família tinha 8 irmãos, certo? E com muita dificuldade, os nossos pais conseguiram criar essa família imensa, né? Vim de um setor, né, que era considerado de alta periculosidade, né, de uma violência urbana extrema. Eu tinha tudo para caminhar para trilhar o caminho, né,
o caminho da perdição, o caminho dessa violência que é inerente aos grandes centros urbanos, certo? Mas graças à formação religiosa que eu tive, com os movimentos sociais, com os movimentos de igreja, com os meus amigos e com a instrução familiar, eu consegui trilhar por um caminho da educação, certo? Eu agradeço tudo isso que eu tenho, pelo que sou hoje, sobretudo pelos meus amigos, né, pela minha família, pelos meus irmãos, que me aconselharam, sempre me aconselharam para o caminho mais certo, o caminho mais justo. Mas o grande divisor de águas, né, nesse processo de formação ética, né, é a educação como instrumento transformador, certo? Se não fosse pela educação, se não fosse pela instrução que eu tive, né, nesse sentido aí de buscar o conhecimento, buscar a leitura, buscar a informação, sempre fui uma pessoa muito sedenta, né, pelo conhecimento, pela informação, pela vontade de aprender, né? Eu vejo assim que a cada dia, né, é um dia de superação, a cada dia é um dia de buscar você sempre melhorar, certo? Então, na minha família, como eu falei, era uma família humilde, certo? Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa e com muita dificuldade conseguiu criar essa nossa família. Infelizmente, minha mãe, quando eu tinha 18 anos de idade, minha mãe faleceu de maneira repentina, certo? E meu pai veio falecer já está com algum tempo, já alguns 5 anos. A minha infância sempre teve algumas divergências familiares, algumas tipos da família que são humildes. E com 18 anos eu tive que sair de casa, certo? Eu tive que sair de casa por problemas familiares e vivi de maneira independente, certo? Eu já, a partir daquele momento, eu já buscava a minha autonomia e minha independência, certo? E com 19 anos eu consegui passar no curso para bacharel em biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão e de lá para cá sempre buscando conhecimento, sempre buscando aprendizagens, né? E a educação foi o grande, a universidade foi o grande divisor de águas aí na minha vida, nessa trajetória de batalha, né? Nessa trajetória de batalha. E nesse sentido, eu me identifico muito, né, com os nossos alunos, né? Eu me identifico muito com a comunidade, né? Às vezes, quando eu saio ali do campus, eu vejo alguns alunos que vão andando para casa, né, por uma dificuldade financeira. Eu me identifico porque quantas e quantas vezes, né, da universidade eu voltei para casa também andando. Isso me deixa, de certa forma, até emocionado, porque chegar na condição que a gente chega hoje, de diretor-geral do campus, não é uma história de vida que eu peço desculpa agora para você, porque realmente isso me emociona. Mas eu acho que já é suficiente essa apresentação, porque se eu continuar, eu não consigo dar a palestra. Então, essa é a minha história de vida, pessoal. Desculpa aí. Aí, em 2014, eu passei no primeiro concurso, né, no meu primeiro concurso federal, que foi para ser bibliotecário fiscal, né, onde, naquela instituição, eu aprendi muito com o exercício com o exercício profissional, que era a fiscalização das instituições particulares e instituições públicas. Foi um momento de muito aprendizado. Em 2014, em 2010, pessoal, desculpa, em 2010 a 2014 eu iniciei a minha atividade como servidor público. Em 2014, eu passei no concurso do Instituto Federal, do Tocantins, onde comecei as minhas atividades no campus de Anópolis. Foi a minha primeira experiência, né, uma grande experiência. Na verdade, foi sair de casa, né, do meu ambiente
da minha cidade, deixar meus amigos e vir para cá, para o Tocantins, né, e ter essa experiência incrível, né, que foi viver fora do nosso estado, né. Eu conheço e entendo o sentimento de muitos servidores que saem, né, de suas cidades, que saem do seu estado, do seu ambiente, e vem para melhorar, né, de vida, para ter uma segurança, né, de vida. E no campus de Higienópolis, eu iniciei minhas atividades no setor da biblioteca, né, onde fui coordenador responsável pela implantação, né, do serviço, de alguns sistemas também. E no final de 2015, em dezembro de 2015, eu vim para o Campus Colinas como bibliotecário documentalista. Trabalhei na biblioteca e ali muitos dos servidores, muitos da comunidade aqui já conhecem a minha história na biblioteca. Quem me conhece, né, como bibliotecário sabe o meu perfil, né? Aí eu parabenizo a manifestação, né, de alguns colegas que sintetizaram de maneira bem humilde, né, as minhas características. Eu sou isso aí. Eu sou humilde, eu sou calado, eu sou responsável, eu não gosto de holofotes, e durante esses 5 anos no Campus Colinas, a minha atuação foi uma atuação sempre discreta, porém, sempre pautada no trabalho, na responsabilidade, no compromisso com a educação, sempre foi esse servidor preocupado com o atendimento aos usuários da biblioteca, com os serviços da biblioteca, foi aí um dos responsável pela implantação aí do Sistema Sofia, pelo recebimento de comissão do MEC, fizemos a avaliação, né, do descarte dos livros didáticos, uma série de responsabilidades, né, que a gente vem, e atividades que a gente desempenhou durante esse tempo no Campus Colinas na biblioteca. E nesse ano de 2020, né, assumimos com grande responsabilidade aí a direção-geral, né, do nosso Campus Colinas, e de lá para cá, eu posso dizer que foi um momento de grande aprendizagem. De todos os desafios da minha vida, ser diretor-geral durante esse período foi uma das maiores desafios, né, para mim. Eu utilizei de todos os meus mecanismos de conhecimento, todo o meu instrumental, né, de profissional, para conseguir gerenciar, né, o Campus Colinas, o IFTO. E isso me levou assim, a ver o quanto o IFTO ele é grande, o quanto o IFTO ele tem potencialidade, né? Eu às vezes essa experiência serviu, né, para mim, né, e agradeço a oportunidade que eu tive de enquanto diretor-geral, coordenar essa excelente instituição, certo? Porém, eu acredito que a gente deve melhorar, sim, em muitos aspectos, né? A nossa proposta de gestão, como eu já falei em outro momento, é uma proposta que vai valorizar, sim, a pesquisa, a extensão e o ensino. Eu acho que a gente deve trilhar por esse caminho. A nossa proposta de gestão não é uma proposta de gestão de gaveta, de gabinete, né? A nossa proposta de gestão ela foi construída a partir da visão dos problemas dos alunos, dos problemas dos professores e dos problemas dos técnicos administrativos. E a partir dessa demanda desses alunos, é que eu coloquei no papel e verifiquei o que dava para a gente viabilizar, o que dava para a gente resolver. E é necessário a gente ouvir, né, a comunidade, é necessário a gente ouvir a comunidade para resolver os problemas, porque às vezes a gente fica no embate e às vezes esquece de ouvir a comunidade, certo? E a nossa proposta de gestão é justamente essa, é de fazer uma administração que seja pautada na transparência, que seja pautada
na ética e todos os princípios necessários para a condução do trabalho que a gente já vem desenvolvendo no Campus Colinas. E, principalmente, a nossa característica, né, que foi mais citada aí nesse decorrer durante a nossa campanha, que é a nossa capacidade de liderança. É a nossa capacidade de liderança, isso eu afirmo com convicção, né. Eu já tenho uma história aí nos ambientes, nos movimentos sociais, e essa liderança, essa capacidade de conduzir as pessoas à execução dos trabalhos, à execução das atividades, foi o que mais eu tive que utilizar, certo? E foi mais o desafiador. Quando eu cheguei no Campus Colinas, quando eu assumi a direção geral, eu vi que muitos servidores estavam insatisfeitos, às vezes com o próprio ambiente de trabalho naquele momento ali, porque às vezes era um servidor que tinha uma formação, certo? Que tinha uma formação, mas que estava executando uma atividade que não era diretamente relacionado com o seu trabalho. Isso certamente causa uma insatisfação naquele servidor, que está no nosso plano de gestão, está no nosso plano de trabalho, direcionar as pessoas para o seu campo de atuação, para aquele cargo, naquele cargo que ele fez o concurso. Pessoal, nesse momento de pandemia, né, de instabilidade também, eu só gostaria também de fazer uma reflexão, né? A gente sabe que foi um ano muito difícil, né, para a comunidade acadêmica, para os alunos, para os professores, técnicos administrativos, devido principalmente a essa crise da pandemia, né? Algumas situações muito difíceis e tristes, né? Eu tive conversando outro dia com uma mãe de uma aluna e eu disse para ela: é difícil a gente não conhecer algum parente que a gente não tenha perdido, né? Eu mesmo perdi uns 2 amigos bem próximos, né, da gente devido a esse contexto, e acredito que alguém aqui sempre tem algum parente, algum amigo que foi que se foi, né, infelizmente devido a esse vírus, né? Mas a gente está aí tomando todos os cuidados necessários e a vida que segue, com certeza a gente vai conseguir superar essas dificuldades. Então, a gente assumiu o Campus Colina nessa efervescência política, nessa crise da pandemia do novo coronavírus, e o grande desafio foi conciliar as atividades administrativas, as atividades de ensino, todas as atividades do campus. Por quê? Porque veio a questão do ensino à distância, veio a questão dos trabalhos remotos, e foi tudo muito de repente, né? Eu assumi o campus numa segunda-feira, e na quarta-feira, se a não estiver enganado, na outra semana, né, o cenário já tinha mudado completamente, certo? E isso foi muito, muito impactante, né, para a comunidade, isso foi muito impactante, com certeza, para a nossa gestão. E agradeço muito a todos os professores, a todos os alunos e a todos os técnicos administrativos que, de fato, se envolveram com esse objetivo de superar essa crise. A gente sabe que o ensino EAD, à distância, as plataformas, no momento inicial, ela não foi uma tarefa fácil, né? Ela não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa muito complicada, muito difícil de se adaptar a esse contexto tecnológico. Eu sei que muitos professores teve que se reinventar nesse momento, a dificuldade aí dos alunos com relação aos acessos aos ambientes virtuais. Algumas ações foram desenvolvidas pelo Campus Colinas, levantamento de alunos sem
creio que tivemos um problema de conexão do candidato. Eu parei o tempo dele, tá certo? Para que assim que ele voltar, a gente possa retomar, tá certo? Isso não estava previsto no regulamento, mas eu considero que é o mais razoável, parar o tempo do candidato para que ele tenha tempo de retomar, certo? A gente vai aguardar algum tempo, alguns minutos, até que o candidato possa retornar pela questão do acesso à internet, tá certo? Peço que vocês aguardem um pouquinho. Já ele deve estar de volta, certo? Voltei aqui. Rapaz, caiu a internet. A luz, cara. Eita. Já que é só nessas horas que isso acontece. Rapaz, não acredito. E agora? Você está pronto? Você se considera pronto para voltar? Volta e eu volto de novo no seu tempo. Bota só 2 minutos aqui, 2 minutinhos só para me recompor.
unidade, só explicando um problema técnico que nós tivemos aqui, faltou a energia aqui no setor, não sei se foi na parte aí de vocês, mas agora aqui a gente está no improviso mesmo. Tá aqui na luz de vela. Pessoal, então a gente vai para a nossa apresentação, né, eu já fiz a apresentação inicial, né, a questão do movimento da pandemia, essa nossa experiência que nós tivemos aí no Campus Colinas, e agora queria também apresentar algumas ações, né, que foram desenvolvidas no nosso campus, né, dar destaque para algumas ações, né, como a questão do programa Novos Caminhos, né, que eu considero que foi uma grande conquista aí para o nosso campus, né, que trouxe aí a possibilidade de acesso, né, a cursos que são importantes, né, na formação aí da... Voltou a energia. Tá voltando. Ele só conecta aqui, só um segundinho. As baterias do celular tá quase caindo. Pode ficar assim, tá aparecendo para lá. Certo. Pessoal, então, continuando, voltando a energia, agora tá tranquilo. A questão, né, de alguns projetos de pesquisa, né, que foram desenvolvidos. Por exemplo, a título de informação, é importante comunicar a vocês que o nosso campus foi o segundo campus com mais projetos de pesquisas aprovados nesse ano de 2020, perdendo apenas aí para um campus. Então, eu agradeço aí imensamente a todos os professores envolvidos, né, nesse projeto de pesquisa. Certo. Pessoal, em termos de propostas, eu gostaria de focalizar agora, enfatizar agora, a questão da dimensão administrativa, né? As dimensões administrativas envolvem reformas, envolvem obras, envolve um conjunto de ações que visa melhorar aí a qualidade de vida, né, dos alunos, a qualidade de vida dos professores e técnicos administrativos. Então, alguns projetos, né, de reforma já estão sendo executados, né, pela nossa gestão, como, por exemplo, a reforma, a iluminação, né, do Campus Society e da quadra de vôlei. Já é um projeto que já está quase iniciando, né, o processo de licitação. Nós já estamos na fase aí iniciamos já o processo e já está na constituição das comissões que vai encaminhar, que vai fazer todos os procedimentos necessários para iniciarmos as obras. Já temos o recurso, certo? Já temos o recurso e já temos o projeto já elaborado já pela equipe, certo? E já temos o número do processo já pronto para iniciar essa obra já, que vai atender às demandas aí do nosso campus. A reforma, né, do auditório Coruja do Campus também já é um outro projeto aí que já está sendo viabilizado nesse momento aí, juntamente com o pessoal da gerência de administração. Eu gostaria de enfatizar agora o excelente trabalho, né, que vem sendo desenvolvido por esses profissionais que estão, né, praticamente todos os dias ali no campus, sempre trabalhando, né, pelo nosso campus. Então, é outro avanço, né, significativo, né, em termos de reformas e adaptações, que quando eu chego ali no campus, eu sempre percebo a necessidade, pelo menos a gente dar uma pintura ali externa, naquela parte ali do auditório Coruja do Campus, porque ela realmente está precisando. As instalações dos setores de produção, por exemplo, a casa de vegetação, né, que
foi revitalizado, né, a partir de 2020, né, com a nossa gestão, com o empenho, né, dos professores aí da área de agropecuária, né, em parceria aí com alguns professores da área de informática, que estão desenvolvendo um excelente trabalho de pesquisa ali na casa de vegetação. Tem algumas fotos aí no site, na nossa página oficial, e isso vocês podem verificar de maneira bem mais ilustrativa o trabalho que está sendo desenvolvido. Tudo isso, né, vem sendo desenvolvido apesar, né, de todo esse momento, né, de dificuldade, principalmente recursos financeiros, né, porque em termos de recursos capitais nós não obtivemos ainda retorno, certo? A conclusão do bloco de 32 salas é o grande gargalo aí do nosso campus. Iniciamos também esse processo de inclusão, né, de adaptação, de inclusão não, de atualização, né, das planilhas do memorial, dos projetos, todos os encaminhamentos necessários, né, para todos os esforços necessários para agilizarmos o mais breve possível a conclusão, né, do bloco de 32 salas. Hoje nós recebemos uma resposta, uma sinalização positiva de que já será feito um encaminhamento aí para o MEC, para a CETEC, para viabilizar esses recursos. Então, ficamos aí na torcida, né, e que de repente até o final do ano seja aprovado esse recurso, né, para finalizarmos o bloco de 32 salas de aula. Outro projeto importante que vem sendo desenvolvido no Campus Colina, em termos de dimensão administrativa, pessoal, é com relação à ampliação e organização dos espaços de laboratório, né? Chegou a nossa técnica em laboratório, a primeira coisa que eu defini, que eu determinei, e falei com o gerente de ensino, na época, o Marquinho, o professor Marquinho. Marquinho, a gente tem que colocar as pessoas no lugar certo, para executar as atividades que eles tenham aquela formação profissional. Então, quando a técnica de laboratório chegou no campus, então a primeira missão que a gente passou logo para ela foi atender a demanda dos laboratórios de Química Física e Biologia. Nós nos reunimos com os professores dessa área, né, com o nosso engenheiro do campus, com a gerência de administração, coordenação de administração, e conseguimos chegar a um consenso quanto à instalação desse laboratório, que é um laboratório que vai atender tanto a demanda da pesquisa, né, e como as demandas do ensino, porque muitos equipamentos de laboratório nós recebemos, né, foram resultados de aquisições de emendas parlamentares, e estavam se acumulando lá no campus, e eu vi que essa era uma demanda que precisava ser urgentemente resolvida, né? Nós sabemos que temos o problema de espaço, certo? Então, eu me reuni com o pessoal da gerência de administração para procurar uma solução, pelo menos provisória, com relação a esses espaços. E conseguimos, já nesse mesmo processo de reforma do Campus Society, de quadra de vôlei e do Laboratório Coruja do Campus, nós conseguimos incluir também esse processo de reforma e adaptação desse laboratório. O projeto está bem bacana, que foi feito aí pelo servidor Brando, e já foi disponibilizado alguns layouts que está em 3D. Então, agradeço imensamente ao trabalho
caso também tenha travado para todos, eu parei também de novo o tempo do candidato, tá bom? Parece ter havido outro problema. A gente vai esperar mais um pouco. Eu parei novamente o tempo do candidato, então ele poderá começar de onde parou. Tudo bem? Então vamos esperar mais um pouco.
Ok. Bom, gente, vocês viram que caiu a internet aqui do candidato Iomar, e só para ficar claro, eu parei o tempo dele, todavia, eu entendo que essas trocas podem atrapalhá-lo e há problema em relação à sua exposição. Por causa disso, eu vou considerar esse um limite e conceder mais 5 minutos ao candidato Iomar. Eu acho que nada mais justo considerando os entrevistas, tá certo? Então, candidato, a fala é sua. Onde foi? Está aparecendo? Eu estou aparecendo já? Está ao vivo já. Pessoal, ele não tá me aparecendo aqui, eu falando aqui. Está ao vivo já? Está gravando, né? Sim, sim. Certo, pessoal. Desculpa aí pelos transtornos, mas infelizmente são questões operacionais que acontecem, né? Mas vamos manter a calma aqui, manter a calma e continuar de onde nós paramos. Se não estiver enganado, foi da questão dos laboratórios. Foi da questão dos laboratórios, pessoal, que nós estamos fazendo a implantação, né, dos laboratórios de Química, Física e Biologia, agora laboratório interdisciplinar. Também falei da questão da demanda dos alunos, né, que o nosso projeto de gestão não é um projeto que foi pensado de maneira sozinha, né, individual, certo? Eu vi a demanda dos professores, ouvi a demanda dos alunos e construímos um plano de ação a partir dos seus problemas. E lembrei que falei da questão que foi apontada pelos alunos, foi a questão dos estágios curricular. E conversei com os servidores ali qual era a possibilidade de realizar esses estágios curricular no próprio campus, certo? No próprio campus, porque os alunos me relataram da dificuldade em termos de distância. Olha, se isso é possível, se é uma demanda dos alunos, então vamos atender essa demanda aí dos alunos e conversar aí com os servidores que são responsáveis diretamente com esse setor, né, com o coordenador de curso, e ouvir a problemática dos alunos na perspectiva de resolver esse problema. Outro problema que foi me apresentado foi com relação às grades curriculares dos cursos, principalmente aí do curso de licenciatura em computação, né, que nós temos duas grades, né, uma mais antiga e outra mais nova, e algumas disciplinas da grade antiga deixaram de ser oferecida, né, aí nesse sentido aí, a gente informa que 4 disciplinas, né, aí novamente eu agradeço a disponibilidade dos professores que foram sensíveis, né, à problemática dos alunos e se disponibilizaram em oferecer essa disciplina no sábado, onde vai ser possível atender a essa problemática dos alunos, porque foram disciplinas que foram extintas, né, que não são mais oferecidas, mas que são necessárias para a conclusão do curso desses alunos que começaram no Campus Colinas. Então, a gente conversou, né, com os professores, aí agradeço aí o envolvimento de todos os servidores que se empenharam para resolver essa demanda antiga aí dos alunos com relação a essas disciplinas que não estavam sendo oferecidas e a possibilidade de ser oferecida durante aí o nosso trabalho. Pessoal, na questão dos estudantes, nós colocamos aqui, em termos de proposta, fomentar a criação de grupos artísticos e de espaços de cultura, nas diferentes formas de expressão, bem como promover a integração. Pessoal, por que no Campus Colinas ainda não tem um grupo de teatro, ainda não tem um grupo de música, ainda não tem um grupo de dança, ainda não tem por exemplo, nesses grandes eventos aí institucionais, na GICE, no jogo do servidor, no encontro dos servidores, tem que ter uma representação ali da parte da cultura do próprio campus. Isso é essencial para desenvolver, né, a própria formação, né, do aluno, a própria
formar o aluno em todos os seus aspectos. Eu sou desse ambiente da música, eu vivi um pouco no ambiente do teatro, certo? E sei o quanto isso é importante, é significativo para a nossa formação. O nosso Campus Colinas já tem 6 anos e não tem, por exemplo, uma banda de música, não tem um grupo de coral, por exemplo, então isso está na nossa proposta. Eu conheço, né, as formas de viabilizar esse projeto, certo? Semana passada, inclusive, chegou no nosso campus um processo de licitação para a elaboração para aquisição de instrumentos musicais. Eu falei pessoalmente com o nosso gerente de administração, olha, se quiser ajuda nesse processo aí, no plano de trabalho, na construção desse plano de trabalho, pode me colocar, pode mandar ele para mim, que a gente sabe como viabilizar esse projeto. E, às vezes, não precisa nem tanto de recursos, a gente já tem uma infraestrutura, né, de salas, de som bastante expressiva para, pelo menos, já iniciar esse projeto. Eu conheço, né, pessoas aqui na comunidade do Campus Colinas, né, da cidade de Colinas, que trabalham, né, com esse aspecto aí, com essa vertente aí da música. Né? Então, com certeza seria possível viabilizar uma parceria, né, com esses profissionais aí da área e implantar esse projeto aí de música, ou projeto de música, ou um grupo de dança, né, que seja qualquer um segmento desse, de maneira que os alunos, pelo menos ali no horário de intervalo, tenham uma atividade como essa para proporcionar aí as suas variadas formas de expressão que faz parte, né, do Campus Colinas, né? Porque o Campus Colinas, o IFTO não trabalha somente a formação técnica, né? Deve formar o cidadão em todas as suas dimensões. Por exemplo, na questão dimensão estudante ainda, desenvolver e implantar, né? Implantação de projetos de redução dos índices, né, de evasão escolar. Por exemplo, temos um plano de gestão, né, de evasão escolar, mas na prática ele não funciona, ele não funciona, ele não é viabilizado. Eu me reuni e chamei os servidores que eram envolvidos, né, com esse projeto, com esse plano de ação, e perguntei o que estava faltando para que na prática ele efetivamente aconteça, certo? Durante esse estado de pandemia, eu visitei a casa de alguns alunos devido a algumas ações que foram desenvolvidas pelo Campus Colinas, e percebi o quanto nossos alunos precisam, precisam realmente, de fato, que o gestor esteja, né, na comunidade e verifique ali em loco o quanto são as situações de vulnerabilidade, né, dos alunos. Então, isso é uma prioridade, né, no nosso plano de gestão, envolver os servidores para que, efetivamente, o plano de êxito saia, né, da gaveta e vá para a comunidade e que, efetivamente, ele aconteça. Então, a gente está lá para fazer a avaliação, né, desses projetos, para fazer a avaliação desses planos, porque não adianta vir só uma demanda da Pró-Reitoria de Assuntos Educacionais e, de fato, esses planos, esses projetos não acontecerem, porque a nossa formação, ela é uma formação, a minha formação profissional, ela é uma formação que tem como principal perfil a administração, e a gente vai caminhando ali para a questão do planejamento. Dentro do planejamento, nós temos aí a questão dos projetos. Dentro dos projetos, nós temos a avaliação. Então, nessa questão da avaliação, a gente precisa verificar o que está dando certo e o que está dando de errado. Efetivamente, o projeto de permanência e êxito precisa melhorar, isso eu falei, comuniquei em reunião, chamei o pessoal, certo? Isso está em reunião, e falei que realmente precisa a gente dar um passo, né, a mais nesse sentido aí de combater, de evitar a questão da evasão
escolar do nosso campus. Pessoal, nós recebemos alguns questionamentos de alunos com relação ao nosso entendimento sobre gestão democrática. Foi um questionamento que foi encaminhado para a gente e que pediu para a gente definir o que era gestão democrática. A primeira palavra, meu primeiro pensamento que veio foi entender que isso são duas palavras, né, que têm os seus significados, né, amplos e têm os seus significados restritos. Então, vamos fazer a análise da questão da gestão, né, somente da palavra gestão. Gestão, para mim, é administrar. Gestão é coordenar, certo? E isso, você pode, a gestão pode ser individual, por exemplo, né, eu gerencio, né, a minha vida, eu gerencio a minha família, certo? Eu coordeno a minha vida, eu estabeleço uma meta, né, de plano de vida, isso é meu entendimento sobre gestão. E a gestão no campo da administração, né, no campo da administração escolar, é gerenciar, é coordenar, é planejar, é dirigir, né? Ou seja, é utilizar todos os mecanismos que são inerentes aí da administração. E democrático, eu entendo que é a questão das tomadas de decisões, né, da comunidade, certo? Então, a gestão democrática, ela perpassa aí por esse caminho, né? As decisões da comunidade, né, que devem ser sempre de maneiras coletivas. Todos os momentos no qual nós fomos chamados para tomar uma decisão na nossa comunidade, seja aí em termos aí de, por exemplo, numa reunião que nós tivemos do comitê de risco, certo? Do comitê de risco ou foi do CODI? Não estou me lembrado exatamente. Foi do CODI. Que foi solicitado qual era o posicionamento do Campus Colinas com relação ao andamento do EAD, né? Do EAD. A primeira coisa que eu entrei em contato foi com o nosso gerente de ensino. Eu perguntei para ele, Marquinhos, qual é o posicionamento da comunidade, qual é o posicionamento dos professores, qual é a percepção, né, com relação à continuidade ou não, né, dessa modalidade de ensino. A gente sabe que não foi a melhor opção, né, mas era o que a gente tinha, né, e nesse sentido aí a gente deve agradecer, né, pela gestão do IFTO, né, que foi pioneira nesse momento, de muita coragem, né, uma das primeiras instituições, né, que tomou a decisão, né, pela questão do ensino à distância. No momento inicial foi aquela dificuldade, né, que foi algo que foi novo para todo mundo, né, mas foi necessário a gente parar, foi necessário a gente reavaliar, né, os planos, né, e direcionar para o que nós estamos vivendo hoje. Então, retornando, Marquinhos, qual foi a posição, né, dos professores? Olha, ele me deu a posição é essa, Ilmar. Infelizmente, é isso, está acontecendo isso, não tem condições. Eu cheguei e falei na reunião, né, expus, porque é a opinião, né, da comunidade, né, é a opinião dos alunos que não estavam, naquele momento, conseguindo se adaptar àquele ambiente novo, né, aquele ambiente virtual, e a gente sabe de todas essas dificuldades, né, e expliquei isso na
reunião, certo? Foi necessário, todos nós sabemos, as discussões que foram construídas com relação a essa temática, né? Seria desgastante a gente falar agora o que foi já discutido, né? E agora a gente está aí com o ensino à distância, né? E outras instituições já caminhando também para essa mesma modalidade. Então, a tomada de decisão coletiva, né? Eu poderia ter, de maneira individual, chegar na reunião e dizer que ou era sim ou era não, certo? Mas aí a gente se reuniu, né, e tomamos uma decisão de maneira coletiva, né, sem individualismo, certo? E se em algum momento eu tenha tomado uma decisão de maneira sem consultar a comunidade, né, qualquer servidor pode me questionar, pode dizer o que a gente fez, no sentido de tomar uma decisão individual sem comunicar a comunidade, que a gente, com certeza, vai melhorar, porque a gente está aqui para trabalhar para a comunidade, a gente está aqui para trabalhar para os alunos, para os professores, para trabalhar pelo campus. Outro questionamento de um aluno foi com relação ao nosso espaço de descanso, certo? Pessoal, eu estou todo dia ali no campus, eu estou de manhã, eu estou à tarde, eu estou à noite, eu sei das dificuldades, né, que é um aluno passar ali o dia todo no campus, e às vezes ele precisa de um momento de descanso, né, porque a gente sabe o quanto é a dificuldade de conciliar as aulas, né, e eu pensei na melhor resposta. Eu pensei assim, numa máxima que diz na gestão da qualidade, em termos de administrativo, na gestão da qualidade, se você diz que pode, se eu digo que eu posso, se eu digo que eu consigo, é porque a gente consegue viabilizar, é porque a gente já conversou com as pessoas que afirmam que esse projeto ele é possível viabilizar, certo? Então, se a gente fala que é possível a gente conseguir, é porque esse projeto ele já está pensado, esse projeto ele já está elaborado e no ponto da gente colocar ele em prática e dar uma qualidade de vida melhor aí para os alunos com relação a esse espaço, a esse ambiente de descanso. Outro questionamento foi com relação à pressão dos alunos. Esse questionamento eu não entendi muito bem, a pressão dos alunos, mas se for no ambiente aí, no contexto da pandemia, no contexto institucional, como em outros momentos eu falei, essa questão da pressão, eu acho que é aquele momento do excesso de atividade, do momento do excesso aí de trabalho que, de repente, os alunos passam, né? De repente, pode ser feita aí uma questão de ambiente institucional, como em alguns vídeos de apresentação a gente comunicou, né, que, na verdade, eu vejo que o Campus Colinas precisa urgentemente melhorar as nossas relações pessoais, né, as nossas relações de trabalho. Eu estou aqui no Campus Colinas desde 2015, né, o campus é de 2014, eu cheguei aqui no final de 2015, e naquele momento, o Campus Colinas tinha um ambiente bastante agradável, né, no sentido aí das confraternizações, no sentido aí das comemorações de aniversário, e a gente sente falta, né, desse ambiente harmonioso, né, desse ambiente de relações coletivas, efetivamente coletivas, né, e eram tardes extremamente agradáveis, né, e momentos que a gente não vive mais hoje, né, no nosso ambiente de trabalho, principalmente devido aos acontecimentos, né, que foram aí notórios por parte aí da comunidade. A gente precisa parar, certo? A gente precisa parar, refletir sobre tudo isso que foi realizado, e a gente precisa dar um passo inicial no sentido da nossa harmonia, no sentido das nossas relações de trabalho. Professor Henrique, falta 2 minutos, né, para finalizar?
Eu não estou ouvindo. Sim, desculpa. Eu vi que no regulamento do debate, você tem o tempo, você também tem mais de 2 minutos plenos. Tem 2 minutos, né? Então? 2 minutos. Pessoal, então eu vou finalizar minha fala aqui, né? Eu peço desculpas aí pelos problemas técnicos. Eu espero que eu tenha passado para vocês a nossa mensagem. Não foi do jeito que eu estava imaginando. Certamente que esse improviso aí, devido a esses problemas, tirou a gente aí na questão do pensamento e do raciocínio, né, mas eu espero que eu tenha comunicado aí para vocês a minha mensagem, né? Eu sou esse servidor que está há 5 anos no Campus Colinas, certo? Coloquei meu nome à disposição ao cargo de diretor-geral do Campus Colinas, agradeço a confiança, agradeço aí os comentários positivos da comunidade. Eu falei para o professor Henrique, tá chegando, é agora o momento da gente fazer a política verdadeira no campus Colinas, certo? Porque é uma política que de maneira genérica, né, institucionalmente falando, é uma política que não agrada, né, a comunidade. Vamos mostrar para os alunos, nesse momento, como é que se faz a política. A política que se faz é atingir propostas com as propostas, ataques, sim as ofensas, se em algum momento ofendi algum colega. Nesse momento eu peço desculpa, porque não foi a minha intenção de ofender. Eu peço o voto de confiança de vocês. Eu tenho a plena convicção de que no dia 19 de outubro, se vocês voltarem 2 e Omar Lima Lago para diretor-geral do campus, a gente tem a plena convicção, a competência e todas as qualidades necessárias que são inerentes ao cargo de diretor-geral, certo? E com certeza o Campus Colinas vai melhorar, a gente consegue melhorar em muitos aspectos, sobretudo por tudo isso que a gente vem falando, por tudo isso que a gente já vem conduzindo no Campus Colinas. Eu espero, sinceramente, que esse momento tenha sido dos alunos, espero, sinceramente, que esse momento, quem mais vai ganhar é o Campus Colinas. Foi um momento que a gente parou para refletir, foi um momento que a gente parou, que nós estamos parando para ouvir, né, e espero, sinceramente, que o Campus Colinas seja o maior beneficiário, né, de todo esse momento, né, que nós estamos vivendo. Finalizo aqui a minha fala. Gostaria de agradecer aí desenvolvido pela oportunidade, pelos trabalhos que foram desenvolvidos aí pelo professor Henrique, pelo andamento dos trabalhos. Eu sei que é um trabalho difícil, né, que de maneira muito corajosa, né, resolveu assumir aí os trabalhos da comissão eleitoral. E espero que no final, tudo dê certo. Boa noite, comunidade. Dia 19 de outubro, vote certo, vote confiante. Tio Omar para diretor. Obrigado, professor Henrique. Agradeço ao candidato pela fala. Apenas que para quem estranhou que foi mais de 2 minutos, pelo menos para mim, o candidato travou a imagem, o som não teve tanto problema. Eu também considerei isso caso omisso e, portanto, dei um pouco mais de 2 minutos para o candidato para que encerrasse com conforto a sua fala. Tá certo? Então, para a gente dar os encaminhamentos, amanhã, no mesmo horário, teremos a live da Chapa 1, e o link será divulgado exatamente na mesma hora em que foi divulgado o link da Chapa de hoje, para que a gente dê isonomia aos candidatos quanto ao tempo de divulgação do link. Haverá uma divulgação da mesma maneira, certo? Agradeço ao candidato pela sua fala, agradeço à comunidade pelo interesse nas propostas, pelo interesse na questão da eleição, e encerro por hoje, tá certo? Última coisa, quem for calouro da licenciatura, tem aula comigo agora, não pensem que vocês fugiram, tá certo? Um grande abraço a todos e até amanhã.
Podcast.